Ontem foi um vídeo mais curto e nós vimos ontem à noite, eu trouxe alguns assuntos paralelos e depois entrei com vocês no capítulo 13, novamente, para poder finalizá-lo, falando sobre a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar, falando sobre o anticristo e sobre o falso profeta, tá? Agora vejam, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os capítulos 14, eu parafraseei rápido eles ontem, o capítulo 14 e capítulo 15 são tipo um parêntese na profecia e uma preparação para o juízo. Lembrem, as trombetas, onde 1/3 de tudo que é atingido é destruído, ocorre na primeira metade da grande tribulação. Agora, nós estamos no capítulo 16 agora, e do capítulo 16 nós estamos olhando para a segunda parte da grande tribulação. A segunda parte da grande tribulação. O que acontece agora nesse momento? Lembrem, Israel havia quebrado, no meio das 7 semanas, Israel quebra a aliança com o anticristo. Percebe que ele não é quem parecia. O mundo começa a viver a realidade mais clara do caráter do anticristo. E aqui a gente vai ver, no capítulo 16, o juízo mais forte, mais tremendo. O que vai acontecer no capítulo 16 nunca aconteceu no planeta Terra. Desde que Deus criou o homem, nunca aconteceu. Mas está destinado para acontecer durante a grande tribulação, na segunda metade da grande tribulação. É por isso que Deus chama a grande tribulação, os juízos que Deus vai trazer sobre esse tempo, de dia da ira do Senhor, tempo da ira, tempo do acerto de contas. Eu vou ler com vocês o capítulo 16 do livro do Apocalipse. Vejam. E eu vi, vinda do templo, uma grande voz. Agora vejam, que templo é esse aqui? Lembrem, o tabernáculo que Moisés recebe no deserto é uma cópia do que existe no céu. E nós vemos isso ao longo aqui da chegada de João do céu. E ele vai ver incensário, altar de incenso e etc., salvas de ouro. E ele aparece aqui, lembre, João está arrebatado no céu. E ele diz que vê o seguinte: anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Vejam, preciso lembrar a cada um que está conosco nessa live agora, que até aqui, vejam, nesse momento do texto que nós estamos lendo, não há o que interpretar. É literal o que vai acontecer na terra. Nesse momento ele diz: e foi o primeiro ano e derramou a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a... O segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. Enquanto que no juízo das trombetas 1/3 dos elementos foi destruído. Agora, toda a vida marinha será extinta nesse momento. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e se tornaram em sangue. E eu vi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Ou seja, Deus mostra aqui que nesse juízo, onde toda água potável é contaminada e imprópria para beber, toda a água do planeta, Deus está tratando com a humanidade pelos profetas que eles mataram ao longo dos tempos. Os profetas que lhe foram enviados e foram mortos. Tá também aí, ó, meu cunhado, tô vendo aí o Milton. Ele é pastor auxiliar lá em Conchal, onde está minha sogra, a querida irmã Creuza. Tá os meus cunhados todos lá. Nasceu agora mais um sobrinho lá. Um abração para todo mundo lá em Conchal. Agora olha o que diz.
Versículo 7. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com... blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Queridos, que tempo terrível será Deus destruir toda a água potável. O sol aquecerá de uma forma assombrosa. Imagine, eu faço uma conjectura aqui. Imagine no Rio de Janeiro. Imagine 50 graus na sombra. Imagine temperaturas beirando 55 graus, 60 graus. Pessoas morrendo de doenças, de enfermidades provocadas pelo forte calor que abaterá o planeta Terra. E diz mais a palavra, versículo 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor, por causa das suas dores e por causa das suas chagas. Blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Queridos, nós vemos aqui duas coisas tremendas. Nessa praga, o próprio anticristo e seus confederados são atingidos nela. E mais ainda, além de serem atingidos com essa praga, a Bíblia mostra o perfil do homem nesse tempo. Ele sabe que é Deus que está agindo, sabe que é Deus que está trazendo os flagelos e os castigos, mas não tem arrependimento. Ou seja, o homem possui um conhecimento intelectual acerca de Deus, mas não experimental. Ele sabe que é Deus, mas não serve, não crê e se entrega ao Criador de todas as coisas. Que dia tremendo, que tempo horrível, que período inimaginável será esse que nós estamos lendo aqui. Vejam, eu não estou lendo para vocês o roteiro de um filme que vai sair. Eu não estou lendo para vocês o roteiro de um filme sobre o fim do mundo. Eu não estou lendo um roteiro de filme de ficção. O que eu estou lendo aqui é fiel e verdadeiro e vai se cumprir. Eu estou junto com vocês lendo agora o jornal de amanhã. Isso é muito sério. Olha o que diz mais a palavra de Deus. Olha o que diz mais a palavra de Deus. E o sexto anjo, verso 12. O anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparassem o caminho dos reis do Oriente. Outra tradução da Bíblia diz do sol nascente, os reis do sol nascente. Vamos começar a entender isso aqui agora. Veja, quando a sexta taça é derramada, no verso de número 12, a Bíblia vai falar do rio Eufrates se secando e abrindo-se a passagem em terra para os reis da região do sol nascente, reis da região do Oriente. Que reis são esses? Vejam, eu vou dar a vocês mais ou menos alguns nomes. Aqui está apontando para a China. A China, nessa região da Ásia toda, é onde talvez tenha um dos maiores exércitos do planeta. China. Japão, inclusive, tem o símbolo do sol nascente. Japão, China, Coreias, Norte e do Sul. Imagine, a Bíblia mostra a Ásia se preparando aqui para a batalha do Armagedon. Eu vou repetir, nações encabeçadas na Ásia pela China, Japão, Coreias, toda essa região. O rio Eufrates seca para que eles venham se preparar para a batalha do Armagedon. No verso 13 e 14 aqui do Apocalipse, nós vamos ter uma outra visão tremenda. Aqui diz: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha aí, nós vamos ver aqui, vejam, aqui a gente vê a trindade satânica, dragão,
anticristo e falso profeta. Você sabe que uma das características do diabo é imitar tudo que é de Deus. E eles aparecem aqui imitando a Trindade. O dragão imitando o Pai. O anticristo imitando a Cristo. E o falso profeta imitando o Espírito Santo. E eles aparecem aqui dando poder para manifestação de demônios para enganar os povos. Um espírito de mentira e de engano que traz consigo sinais físicos e que trazem engano às pessoas. Agora, deixa eu abrir só um parêntese aqui. Vejam, tem uma coisa que você precisa entender muito importante sobre isso. Vejam, quando Elias estava no Monte Carmelo e ele desafiou os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, você precisa entender que ali Deus não apenas respondeu Elias com fogo. Irmão, é muito maior o que Deus fez naquele dia. Vejam, me permita desse texto aqui, dessa passagem, abrir um parênteses para poder te trazer uma revelação. O que acontece? Pensa, se aqueles 850 falsos profetas, 450 de Azera, de Baal e 400 de Azera, é um culto que havia Israel assimilado a Baal e Azera, é um culto que adorava dois demônios na busca de prosperidade, ao mesmo tempo dando liberdade para a carne para fazer tudo o que quiser. Ou seja, libertinagem e prosperidade. Esses demônios continuam soltos pelo mundo. Agora olha o que vai acontecer. Elias vira para eles e diz assim, olha, vocês vão fazer o seguinte, vamos pegar 2 cordeiros aqui e nós vamos cortar e cada um, vocês ficam com um, eu fico com o outro. E vocês primeiro, o Deus que for verdadeiro vai responder com fogo. Queridos, pensem comigo. Se aqueles homens fossem meros charlatões, eles nunca iam aceitar esse desafio. Eles iam dizer, esse desafio não, nós temos outro. Mas não, eles aceitam imediatamente esse desafio. Por quê? Porque nós não estamos falando de cultos que envolviam apenas um ídolo, uma estátua e um adorador de estátuas. Não, estamos falando de culto que envolvia manifestações até na natureza. Você lembra de Moisés, quando chegou no Egito, jogou a vara no chão e virou serpente? Os bruxos do Egito jogaram a deles e virou serpente também. Estamos falando de cultos que envolviam manifestações na natureza, morte de pessoas. Só para você ter uma ideia, eu estava ministrando numa conferência missionária e tinha um pastor da África contando o trabalho que ele faz, as experiências. Ele contou que na região onde ele estava, uma tribo que fazia cultos e feitiçaria, etc., o filho do chefe da tribo estava com câncer no estômago, desenganado pelos médicos. E ele desafiou ele, falou, olha, eu já tentei de tudo aqui, nada curou ele. Se você orar e Jesus curá-lo, então seremos todos cristãos. Ele então colocou a mão sobre o estômago do garoto e começou a orar. Em alguns minutos, Deus tocou no garoto de uma forma tão tremenda que o rapaz o câncer. O rapaz tinha um estômago grande, como se fosse uma mulher grávida. E de repente o rapaz vomitou tudo. Tudo que estava lá, Deus o fez colocar para fora vomitando. O rapaz levantou e o estômago estava normal. Deus o havia curado miraculosamente do câncer. A tribo toda dobrou os joelhos e aceitou a Cristo como Salvador, a Jesus Cristo. Naquela hora o chefe da tribo olhou para ele e disse, me sinto bem agora, me sinto leve. E ele disse, só tenho pena de uma coisa. Ele disse, o que é? É que agora não vou mais poder voar. Ele diz, voar? Ele disse, sim, alguns de nós, dependendo do pacto que faz, conseguem voar no escuro à noite. Então você imagina, o próprio anticristo, a Bíblia diz, que vai enganar muitas pessoas com sinais. E até fogo vai fazer cair do céu, das nuvens, e vai enganar pessoas com sinais. Então, quando Elias sobe no Carmelo, o que acontece? Quando ele pisa no Carmelo, Deus pisou com ele. E não apenas Deus respondeu Elias com fogo, mas Deus anulou, Deus amarrou toda a manifestação e obra do inimigo naquele dia no Monte Carmelo. Eu quero declarar agora, debaixo da autoridade dessa palavra, você não está na grande tribulação, nem eu. O arrebatamento da igreja ainda não chegou. Eu quero declarar sobre a tua vida que tudo que o diabo tem feito, toda ação diabólica para destruir tua força, tua fé, tua família, o que Deus te deu, seja quebrado agora,
ser destruído agora. Seja anulado agora todo o poder maligno, todo o poder satânico para poder destruir você. Eu quero liberar essa palavra de Deus sobre a tua vida agora, debaixo da autoridade do nome de Jesus. Debaixo da autoridade do nome de Jesus, seja quebrado agora nesse momento. Se você crer, recebe aí agora essa palavra. Em nome de Jesus. Agora vejam, do verso 15, ele vai dizer o seguinte: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. A palavra Armagedon significa Meguido. O vale do Armagedon fica no norte de Israel. Queridos, eu tenho ido a Israel todos os anos. Ano passado eu tive 4 vezes em Israel. Esse ano eu vou 2 vezes, no segundo semestre. Agora, queridos, entendo o que eu vou dizer a você. Tudo está preparado. Napoleão Bonaparte, quando esteve na região de Israel e viu o vale do Armagedon, ele disse: mas que vale magnífico para uma batalha. Está lá o vale, grande vale do Armagedon, preparado para a batalha. E Deus já mostra aqui nesse capítulo 16 a preparação para isso. Agora, lembrem, aparece aqui Jesus dizendo que vem como ladrão. E eu torno a frisar uma coisa importante para vocês. Ladrão aqui não é, do original do grego, a mesma forma de ladrão. Quando a Bíblia diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Esse é o diabo. A palavra ladrão, nesse caso aí no grego, é a palavra lestes, que significa aquele que rouba com violência, aquele que mata, aquele que fere, aquele mau e perverso, que entra e rouba e violenta. O ladrão que aparece aqui é uma outra palavra. É uma palavra que todo mundo aqui conhece, que é a palavra... Quem já ouviu falar de cleptomaníaco? Aquela pessoa que às vezes tem até dinheiro, entra na loja e mesmo assim bota coisa debaixo da camisa, debaixo dos bolsos. Já vimos casos de gente rica, de Hollywood, atores famosos, que tem dinheiro para comprar a loja toda se quiser, mas foi levado para a delegacia porque estava roubando objetos da loja. Então o que acontece? A palavra no grego para ladrão aqui é a palavra kleptos, que significa aquele que rouba, ele entra e sai e ninguém vê. Vai ser de surpresa. Vai ser na hora que ninguém imagina. E ele diz mais aqui para nós. Ele diz para nós, ele desce e diz para nós o seguinte: olha, assim, e congregaram para a batalha do Armagedon. Aí o verso 17, olha o que a Bíblia diz, 17 em seguida. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Vejam, o que Deus está mostrando para nós aqui. Vejam, ao longo dos tempos, o mundo sempre conviveu com terremotos. Agora, curiosamente, a cada século tem mais terremotos que o anterior. E olha o que a Bíblia está mostrando aqui para nós aqui nesse momento. A Bíblia está mostrando para nós aqui, nesse instante. E olha, o livro do Apocalipse registra pelo menos 5 terremotos. Se quiser anotar, anote isso aí. O livro do Apocalipse registra pelo menos 5 terremotos. Capítulo 6, versículo 12 está o primeiro. Capítulo 8, verso 5 está o segundo. Capítulo 11, verso 13, o terceiro. E aqui, 13, verso 19. E aqui no versículo 18 do capítulo 10. Agora, pasmem. A Bíblia declara que o maior terremoto que já houve no planeta Terra
ainda não aconteceu. Eu não estou com isso tentando assustar você que está me ouvindo agora e me vendo. Até porque nós, a igreja, esperamos esse tempo. Nós estaremos com Cristo na glória nesse momento. Nós não estaremos aqui. Agora vejam. Haverá um terremoto de características globais. Haverá um terremoto que atingirá o planeta de uma forma assombrosa. Não atingirá apenas uma região ou apenas uma placa tectônica, mas será um terremoto que vai abalar as estruturas do planeta Terra. A Bíblia diz aqui no texto que ilhas desaparecerão. A Bíblia mostra para nós aqui, olha, veja bem, eu vou ler de novo o texto. E a Bíblia diz, verso 19, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, está falando de Jerusalém. A cidade de Jerusalém vai se dividir em 3 partes, tamanho o impacto desse terremoto. E diz mais, e as cidades das nações caíram. Ou seja, muitas outras grandes cidades no planeta serão abaladas. Cidades, por exemplo, como Londres, Paris, Roma, Amsterdã, cidades serão abaladas por esse terremoto. E a Bíblia diz, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhes dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Sobre essa passagem, essa parte aqui, eu vou tocar no capítulo 17 para vocês aqui. No capítulo 17 e 18. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Vejam, a Bíblia está mostrando para nós aqui um tempo que chegará em breve, que nunca atingiu, nunca aconteceu no planeta e está prestes a acontecer. E a Bíblia diz, verso 20 diz, e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, ou seja, pedras de granizo, pedras do peso de um talento, meu Deus. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Queridos, eu confesso que o que eu estou lendo aqui com vocês é tão sério, é tão impactante. Irmã, Deus não acabará com as nacionalidades. E Deus não implantará no mundo como se todos fossem Israel. Não é isso que vai acontecer. Deus será um pastor e todos serão um rebanho. Não haverá a bandeira de Israel, haverá a bandeira de Cristo, do Rei dos Reis. Permita dizer, sério, isso é tão forte, que está para acontecer, tão tremendo, porque nós que cremos na Bíblia, nós que sabemos que a palavra de Deus é fiel e se cumprirá. Eu fico pensando agora nesse momento, quem pode sentir o peso da humanidade, o peso das almas, o peso de bilhões de vidas. A nossa missão como igreja, a nossa missão nesse momento é ganhar almas, o máximo de vidas, arrebatando do fogo. Talvez alguém que me veja agora pense, pastor, mas não vai impedir o que vai acontecer se a gente ganhar algumas almas para Jesus. Vejam, conta-se que um garoto, no dia seguinte de uma maré muito cheia na praia, ele chegou na água, na praia, e estava toda a margem, durante quilômetros, lotada de estrelas do mar. E o garoto começou a pegar estrelas do mar e jogar de volta na água. Pegava outra e jogava de volta. Pegava outra e jogava de volta. E foi fazendo isso. Por fim, um homem que estava lá em cima olhando, desceu na areia e virou para o garoto e disse, garoto, o que vai adiantar? Olha como é que a praia está lotada de estrelas do mar. O que vai adiantar o que você está fazendo? O garoto pegou uma estrela na areia
olhou para ela, olhou para o homem e disse, e jogou e disse, para essa valeu a pena. Para essa fez diferença. Então não importa se nós não vamos ganhar todos. Não importa se nem todos crerão. Quem for alcançado, quem for salvo, quem for tocado, quem for liberto, para esse vai fazer diferença. Para esse vai fazer muita diferença. E eu quero profetizar que Deus está levantando aqui um exército de crentes de oração, de jejum, e que tem sede de ganhar almas para Jesus. Deus vai levantar, escute que eu vou lhe falar, Deus está me tocando para parar um minuto aqui para poder liberar isso na sua vida. Deus vai tocar em pessoas que estão me vendo agora e vai revestir com uma unção tremenda. Deus vai começar a usar tuas mãos para curar doentes. Você vai começar a ver milagres acontecendo no teu chamado, na tua caminhada, de você colocar a mão sobre alguém e orar, e de repente a pessoa vir e dizer, olha, eu fiz um exame e não tenho mais câncer. Aquele nódulo sumiu. Olha, aquele problema seríssimo de hérnia simplesmente desapareceu. O milagre de Deus vai acontecer. Onde você estiver agora, deixa eu profetizar, deixa eu ministrar agora sobre a tua vida. Recebe de Deus agora esse chamado. Qual o chamado? O chamado para ganhar mais um. O chamado para ganhar mais uma vida para Jesus. O chamado para ganhar mais uma alma. Um chamado para tocar no coração de pessoas. Eu quero profetizar para a tua vida aqui agora, debaixo da autoridade do nome de Jesus. Eu quero profetizar para a tua vida agora, recebe em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe essa unção que vem sobre a tua vida agora para mudar a tua história, para mudar a tua vida para sempre. Na autoridade do nome que é sobre todo nome, Deus vai fazer um rebuliço e vai te fazer um instrumento poderoso na mão dele para ganhar muitas almas. Recebe de Deus agora, aí onde você está, essa unção fresca da parte do Senhor, para poder ganhar muitas almas, para poder impactar o inferno, para poder saquear o inferno, ganhar almas para o Senhor. Deus vai salvar teu esposo, Deus vai salvar a tua casa, Deus vai fazer um rebuliço no meio da tua família. Deus não esqueceu das promessas que fez a respeito do teu casamento. Teus filhos e netos não estão esquecidos do propósito de Deus. Eu sei que muita gente que me vê ministrando agora fortemente sobre tudo que está prestes a acontecer, eu creio que para muita gente que está me ouvindo agora e me vendo, vem no coração qual a sensação? Meu Deus, e meu filho? Meu Deus, e minha casa? Meu Deus, e meu marido que não quer nada com o evangelho? Meu Deus, e o meu filho que está afastado? Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja salvação na tua família, que haja salvação no meio dos teus, que esse ano seja um ano de romper, e que tudo que está acontecendo agora leve pessoas que você ama a teu encontro genuíno com Jesus. Deixa Deus te usar. Pastor, eu sou só uma mulher, eu sou só um homem, eu não falo bem. Deixa Deus te usar. Deixa a unção de Deus te revestir. Você não tem ideia do que Deus vai fazer através da sua vida. Você não tem ideia do poder que tem o teu testemunho. Você não sabe ainda aonde Deus vai fazer você chegar com isso. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, que você não vai perder esse filho para o diabo. Que você não vai perder esse neto para Satanás. Que você não vai perder a tua casa para o inimigo, de jeito nenhum. E eu profetizo mais, Deus está me tocando aqui. Eu agora aqui, muita gente me assistindo, participando dessa live agora. Que haja curas acontecendo agora nesse momento. Que haja liberação de curas em lares agora nesse momento. Gente com dor. Gente está me vendo agora com a poder de remédios. Gente está me vendo agora que não tem cura o que você tem. A enfermidade talvez seria para sempre. Mas a partir desse momento, eu estendo a minha mão com fé e autoridade do Senhor. E eu declaro sobre a tua vida, sobre o teu corpo, sobre a tua saúde, um momento e um tempo de milagre. Recebe agora no teu corpo a cura, o fim da dependência dessa medicação. Que o laudo, o exame do médico testifique do que está no teu ministro essa palavra. Recebe agora da parte do Senhor sobre a tua vida em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, declaro sobre a sua vida. Antes do arrebatamento da igreja, o mundo não nos verá de braços cruzados, conformados de forma alguma. Nós vamos levantar, depois desse vídeo, cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo, e para dizer, toma a tua cama e anda, volta a ver, sai daqui perdoado, perdoados estão os teus pecados, para poder mudar a história da vida de pessoas. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a tua vida. Aleluia. Eu posso sentir a presença do Senhor aqui entre nós. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. O capítulo 16 é literal. Nós vimos nesse capítulo aqui nós vimos nesse capítulo aqui 7 trombetas de juízo sendo 7 taças de ira de Deus sendo derramadas e atingindo 100% dos elementos que são atingidos. Não é figurado, é literal o que nós estamos lendo e ministrando para vocês. Nesse tempo, o mundo viverá o maior terremoto que já houve no planeta Terra, que atingirá mais do que uma região, mais do que apenas uma placa tectônica. Será um terremoto que vai fender e abrir Jerusalém em três divisões, que irá tocar a cidade, a capital chamada Babilônia, do reino do anticristo. Eu vou falar sobre ela. E vai tocar muitas cidades do mundo. O que acontecerá? Assim como está escrito, acontecerá, porque fiel e verdadeira é esta palavra. Repito, friso novamente, não estou com esse vídeo amedrontando você, nem querendo causar pânico, porque nós somos a igreja, a noiva do Cordeiro, e quando estas coisas estiverem acontecendo, nós estaremos com Cristo na glória, nós não estaremos aqui. Por isso, essa palavra para nós não é uma palavra de medo, mas para quem está afastado do caminho do Senhor, para quem está me vendo, que até hoje não tomou posição, para os ateus, para aqueles que jamais largaram as trevas, é uma oportunidade de arrependimento urgente. A minha palavra essa noite é uma trombeta que toca de chamamento a um arrependimento genuíno, sincero e rápido, porque o tempo está próximo. E muito próximo tudo isso acontecerá. E não haverá chance, não haverá como dizer que não foi avisado. Porque está escrito e assim acontecerá. Aleluia. Capítulos 17 e 18 vão falar sobre a queda da Babilônia. E eu tenho uma informação para dizer a você. Esses 2 capítulos são muito importantes. E eu vou trazer dados sobre esses 2 capítulos, coisas que você vai ouvir e vai falar, meu Deus, é verdade isso? Tremendo que eu vou trazer a vocês. Tremendo, tremendo. Eu vou deixar para amanhã isso. Por quê? Eu quero que esse vídeo termine aqui hoje e você remoendo aquilo que eu acabei de ministrar agora. Do capítulo 16 do livro do Apocalipse. Amanhã eu ministrarei capítulos 17 e 18, às 9 horas da noite em ponto, eu vou estar aqui ministrando capítulos 17 e capítulo 18. A queda das 2 Babilônias. E eu vou explicar por que 2 Babilônias e não uma. Eu vou trazer detalhes aqui tremendos e de coisas atualíssimas que você vai ouvir e vai falar, meu Deus, está diante dos nossos olhos. E eu vou mostrar a vocês aqui amanhã, tá? A irmã Andréia dos Santos está dizendo que a imagem travou, mas que consegue ouvir o áudio. Travou para mais alguém? Para mim parece normal aqui, para mim segue normal. Para vocês, está travado também ou é só com a irmã? Pode ser a sua internet, a internet da irmã Andréia. Tá dando para mais alguém participar? Está todo mundo assistindo? O pessoal aí tá me vendo? Ou é só a nossa irmã que travou para todo mundo ou foi só para a nossa irmã? Então deve ter sido só para você, irmã Andréia, tá? Meu querido amigo pastor Silvio, lá do Mato Grosso do Sul, da cidade de Dourados, grande amigo, já fomos juntos para Israel,
Já tive algumas vezes no Mato Grosso do Sul, ele me levou lá para pregar, tanto em Corumbá como lá em Dourados. Um grande abraço. Queridos, eu vou parar por aqui. E amanhã eu vou falar sobre as duas Babilônias. É tremendo o que eu vou trazer aqui amanhã. Você não pode perder. Daqui a alguns minutos, esse vídeo de agora já vai estar no YouTube. Passa para a turma lá, assiste lá de novo. E eu, mais uma vez, faço um apelo a vocês. Para, se puderem, me ajudem. Quem não está inscrito ainda no meu canal no YouTube, se inscreve lá. PR de Pastor William Barros. W-I, 2 L's, I-A-M de Maria. Assiste lá os vídeos. Todos os vídeos na sequência, desde o vídeo 1 até esse agora que você está assistindo, todos estarão lá, todos estão lá. É só dar seu like, assistir, curtir, sabe, compartilhar com alguém. Some conosco. Irmão, aqui você está aprendendo mensagem genuína, palavra verdadeira. Não tem mistura, não tem heresia. Palavra salutar, palavra de Deus. Aqui não tem invenção de moda não, aqui é palavra, aqui é Bíblia. Se você pegar os vídeos todos, você vai ver que desde o início até aqui, Bíblia, palavra. Eu não estou inventando moda, não estou rodeando, não estou trazendo nenhuma heresia, é só Bíblia. Então, se inscreve lá no nosso canal. Está faltando só 180 pessoas para eu chegar a 2.000 inscritos no YouTube. É pouquinho em comparação a muita gente, mas para mim, que nunca me interessei muito por isso, já vai ser um grande passo. Tá bom? Então, orem por nós. Tá aqui, a irmã Marlita botando amém, pastor. Foi ótimo o estudo, a oração, a paz do Senhor. Obrigada. Estamos inscritos aqui em casa. Isso. Deus abençoe vocês todos. Queridos, é muito forte. Eu confesso a vocês que eu estou impactado. Muito impactado. Porque tudo isso que a gente está estudando aqui é verdade. Vai acontecer. É muito forte, é muito sério. É muito sério. Deus abençoe vocês. Que Deus dê a cada um de vocês uma noite de paz e de tranquilidade. Que você durma bem. Que você durma bem. Amanhã eu estarei aqui com vocês. 9 horas da noite. Deus vos abençoe a todos em nome de Jesus.